Oi! Hoje o vídeo é sobre um assunto muito legal. Tem um livro que eu não fazia ideia da existência desse livro, pra ser muito sincero, até eu começar a ver alguns vídeos, conteúdos no TikTok e também do pessoal do Omelete sobre essa autora, sobre esse livro, e daí eu fui mais a fundo e comecei a descobrir bastante coisa sobre essa história, sobre essa autora e o que tá rolando nessa série de livros, na verdade, que tá sendo publicado, que tá fazendo muito sucesso, um sucesso estrondoso e tá quebrando recordes que dizem que esses recordes não são quebrados desde o lançamento de Harry Potter, né, há muitos anos atrás. Então, eu falei, meu Deus do céu, que loucura que é essa? Que livro maluco é esse? Não fazia ideia que tava fazendo todo esse sucesso e resolvi fazer o meu jornalismo investigativo aqui, né? Pesquisar sobre a autora, sobre essas notícias, sobre o que tá sendo falado na mídia sobre esse livro e, obviamente, ler o livro, né? Muito importante. E contar pra vocês mais sobre o que é essa história, quais foram minhas opiniões, as minhas impressões da leitura, o que eu digo de recomendação pra vocês em relação a esse livro, se é tudo isso mesmo que estão falando, né? Que tá esse sucesso estrondoso. Enfim, vamos começar. O livro em questão é O Criaturas Impossíveis, da Katherine Rundell. A Katherine Rundell, ela é uma autora britânica, ela nasceu em Kent, na Inglaterra. O primeiro livro dela foi publicado em 2011, que é o The Girl Savage, que conta a história de uma menina chamada Wilhelmina, é uma garota do Zimbábue, que inclusive a própria autora viveu por muitos anos junto com o pai dela, que era um cara muito importante lá. Ele fazia coisas ali em Zimbábue e ela morou com ele, e a protagonista ela é enviada para o internato inglês depois da morte do pai. E essa versão ela foi revisada e lançada nos Estados Unidos em 2014 com outro título, que é esse aqui, ó, Cartwheeling in Thunderstorms, que esse primeiro livro dela já ganhou o prêmio Boston Globe Horn Book Award de ficção em 2015. Esses prêmios têm nomes gigantescos. Já o segundo livro dela, que é o Rooftoppers, ele foi publicado aqui no Brasil com o título Nos Telhados de Paris. Ele saiu pela Martins Fontes, mas é um livro bem antigo, ele já tá esgotado. Assim, tá esgotado, ele não é impresso até hoje, né? Mas você encontra em sebo, até da própria Amazon, acho que tem o livro lá de 20 e poucos reais com um frete, né? Vendido por lojas externas. E aqui ele segue as histórias de Sophie, que também é uma órfã. E ela ficou órfã porque teve um naufrágio no primeiro aniversário dela. Eu acho que os pais dela morreram nesse naufrágio, né? Esse livro ele ganhou o prêmio geral de Waterstones Children's Book Prize, que Waterstones é tipo o Barnes Noble, uma livraria muito famosa lá da UK, galerinha do UK. E o Blue Peter Book Award de melhor história. Então, a gata, qualquer livro que ela publica ganha prêmio, tá? O terceiro romance dela foi o The Wolf Rider. Esse aqui não ganhou premiação nenhuma. E o quarto livro é o The Explorer. Esse aqui ganhou coisa também. Ganhou o Costa Book Award de 2017 na categoria de livro infantil e o prêmio Edward Stanford Travel Writing Award de 2018 na categoria Food and Travel Book of the Year. Tá? Nomes. Não significa nada pra mim, né? Mas nomes de prêmios aí famosos. E daí ela foi eleita em 2020 como membro do Royal Society of Literature, que é a principal organização literária da Grã-Bretanha. E ela foi fundada em 1820 pelo rei Jorge IV. Então, assim, a gata já virou até membro da sociedade, da alta sociedade da literatura no UK. Essa organização ela tem o objetivo de premiar o mérito literário e excitar o talento literário. A palavra excitar é muito engraçada. Em 2020, ela publicou o Super Infinite, que também, adivinha só, ganhou o prêmio Baillie Gifford de 2022 e ela doou esse dinheiro que ela ganhou, todo o dinheiro da premiação, para Blue Ventures, que é uma organização de conservação oceânica. Ela é muito dessa coisa também das naturezas, assim, sabe, de projetos para preservação, tudo mais, e também para uma instituição de caridade para refugiados. Então, J.K. Rowling could never. Aí, o último lançamento, então, da autora tá sendo essa série Criaturas Impossíveis, que lá fora já foram 2 volumes publicados, e aqui no Brasil ele acabou de ser lançado pela Faro Editorial, só o primeiro volume, o segundo não sabemos. Eu espero que com sucesso... Na verdade, assim, o livro já tá fazendo sucesso aqui também, por causa dessas notícias que estão saindo da autora, que eu já vou compartilhar com vocês o que aconteceu nessa série. O livro também esgotou aqui no Brasil, e eu acho que já teve uma reimpressão, enfim. Mas assim... Vem aí, né, as continuações. O que acontece? O primeiro livro, o Criaturas Impossíveis, Impossible Creatures, ele foi premiado com o British Book Award Children's Fiction Book of the Year. Basicamente, o livro do ano da literatura infanto-juvenil e nomeado o melhor livro da Inglaterra. A última pessoa que conseguiu esse prêmio, esse título, se eu não me engano, tá? Eu posso estar muito enganado porque essas notícias são muito confusas. Mas a última pessoa que fez isso foi o Philip Pullman, que é o autor da Bússola de Ouro, A Faca Sutil, né?
Lá do Fronteiras do Universo. Então, vocês vê o poder da gata. Aí o segundo livro, que aqui no Brasil ainda não saiu, que é o The Poisoned King, ele estreou como best-seller global imediatamente, né? Porque o primeiro já tinha feito muito sucesso lá fora. E ela se tornou a primeira autora do Reino Unido a alcançar, desde a J.K. Rowling, tá? Desde a da primeira publicação lá de Harry Potter, simultaneamente a posição número 1 nas paradas aí dos livros, nos mais vendidos no Reino Unido e nos Estados Unidos. Esse Criaturas Impossíveis, ele foi inicialmente concebido como uma trilogia, mas aí a gata viu que vai ter muitas oportunidades dela reformar a cozinha, a piscina, então já expandiu para 5. Mas também porque teve 2 grandes acordos de publicação que ela recebeu dessas editoras com 7 dígitos, tá? Esses acordos com a Bloomsbury, que é a britânica, né? E essa Knopf, que eu não sei se é americana, deve ser. Gente, os 2 primeiros livros já venderam mais de 4 milhões de cópias e a autora tá em discussões para expandir ainda mais a franquia além desses 5 livros. Não sei se com spin-offs, com séries paralelas, um negócio meio Percy Jackson assim, sabe? Do Rick Riordan que fica lançando séries e séries tudo no mesmo universo ali. Não sabemos como vai ser. Aí que tá a grande notícia também que trouxe mais evidência para essa autora, porque a Disney adquiriu os direitos, o que deixou muitas pessoas tristes. Eu não sei, tá? Eu não acompanho esse mundo das produções cinematográficas, que eu sou muito ruim com filme. Mas as pessoas ficaram tristes. Putz, foi logo a Disney? Eu não sei o que isso significa, tá? Alguns ficaram tristes. Ela garantiu os direitos para filme, ela ganhou uma disputa contra a Warner e a Netflix. Então tava assim, disputas milionárias, todo mundo querendo o direito de adaptação desse título, e a Disney conseguiu. No acordo, a Disney, ela possui direito dos livros originais e também de possíveis spin-offs que saiam aí ambientados no mesmo universo. E o plano atual tá sendo adaptar essa série, né, do Criaturas Impossíveis para cinema com a ajuda da própria autora como roteirista. Ele já tem uma produtora, se eu não me engano, também, já tá meio que em andamento ali. Sendo muito sincero, eu vou falar pra vocês agora um parênteses antes de eu continuar as notícias do jornal ZF. Eu não fazia ideia da existência, que tanto sucesso é esse, que eu nem sabia que livro era esse. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar, né, eu posso estar muito por fora, não tava realmente sabendo, eu fiquei sabendo recentemente por causa dessas notícias do, acho que foi o Omelete que começou a trazer aqui pro Brasil, mas lá fora já tava rolando várias coisas, vocês vão ver no New York Times, no Washington Post, enfim. Sucesso no UK, né? Porque aqui, enfim. Aí entra uma coisa muito específica que já começaram a extrapolar e fazer um sensacionalismo em cima disso. Mas a Disney, ela também adquiriu os direitos conexos, que são, como é o nome que eles falam? Ancillary Rights, acho que é isso. Que são esses direitos de coisas paralelas às adaptações. Então, a Disney tem direitos de fazer produtinhos, chaveirinho, adesivo, merchandising, sabe? Caderno e tal. Ele permite a exploração do universo em outras mídias, em outros produtos, como merchandising, né, como eu acabei de falar, mas aí surgiu essa coisa sensacionalista. A Disney adquiriu direitos para fazer uma área temática de Criaturas Impossíveis no parque da Disney, sabe? Tipo, não tá em andamento nenhum desenvolvimento de área temática no parque, mas ela tem os direitos se ela quiser fazer. Se fizer muito sucesso o filme, ficar um sucesso estrondoso, a Disney pode simplesmente ali no Disney World ou no Disneyland fazer uma área temática, tá? Mas nada, não tem nenhum plano em curso em relação a isso. Então, a série, eu vou falar alguns louros do que o pessoal tem chamado. Ela tá sendo chamada de uma série com potencial Harry Potteresco. O School Library Journal chamou a autora do George Martin do Infanto Juvenil. Meu Deus, gente. É cada coisa que vocês vão ver aqui. O Publishers Weekly falou que ela é a mais nova reminiscente Ursula Le Guin da década atual e Philip Pullman. E o Washington Post disse que ela é o Tolkien da nossa geração. Então, assim, quando eu vi essas coisas, eu fiquei... Meu Deus do céu, que surto do nada, o que tá acontecendo? E daí eu li o livro, né? Peguei aqui no meu Kindlezinho, eu não tenho o livro físico pra mostrar pra vocês, mas a capa vai estar aqui na tela. E essa é uma história de aventura, onde a gente tem 2 protagonistas, o Christopher e a Mel. Vamos entrar na minha resenha do livro, né? Aqui nessa história, a gente tem o nosso mundo real, tá? Com os nossos países e tudo mais, só que na Terra existe um lugar mágico que é escondido pela magia, que é o arquipélago. O Christopher, ele é o protagonista que vive no mundo real. A Mel é essa menina que ela mora no mundo mágico. E existe uma forma de você ir de um mundo pro outro, mas assim, o mundo mágico ele é escondido justamente para as pessoas normais ali não meter o bedelho, sabe? E tem muitos seres mágicos, então é para proteger a magia, né? Para preservar essa magia. Só que a gente vai aprender na história que essa magia tá sendo corrompida, ela tá sumindo, e isso tá reverberando de diversas formas ali nesse universo mágico, principalmente porque é um universo muito repleto de criaturas mágicas, e essas criaturas estão em pane, assim, tem
criatura morrendo, tem bicho entrando em extinção. Tem uma hora que eles passam lá um apuro, que tem um bicho gigantesco que não era pra estar ali, porque ele era pra estar em outro lugar, mas a magia lá morreu e ele veio pra cá. O Christopher, ele aprende logo no começo da história, ele vai passar um tempo com o avô e ele descobre que o avô é um guardião do arquipélago. É tipo o guardião do portal ali, que passa de uma coisa pro outro. Tipo Nárnia, o cara do Nárnia que tem o guarda-roupa. Logo no comecinho da história também, essa barreira meio que rompida, assim, alguns animais eles vazam pro mundo real. Aí ele fica desesperado e tal, e ele encontra com a Mel. E no começo da história, ela tá fugindo de um assassino. Ela não sabe por que esse cara quer matar ela. Ela tem na companhia dela um grifo, que inclusive ali tá totalmente extinto. Esse é o último grifo, ele é uma criancinha ainda. Ela tá com ele de cola, assim, fugindo. Ela foge pro mundo real e encontra com o Christopher. Ela fala, me ajuda a não morrer? E eles vão juntos pro mundo mágico e aventuras. Tá? Bom, vamos lá. Eu acho que esse livro, você percebe muito claro uma mistura dos grandes clássicos da fantasia que a gente conhece, como, por exemplo, o próprio Harry Potter, né? Mas eu acho que ele é muito mais puxado por Fronteiras do Universo, do Philip Pullman. Ele tem esse toquinho de Nárnia, ele parece Percy Jackson em alguns momentos. Ele me lembrou alguns detalhes, assim, essa coisa da amizade, os personagens meio diferentões, assim, exóticos, do Como Treinar o Seu Dragão. Ele puxa de várias coisas grandes e famosas da fantasia infanto-juvenil e ele adapta pro universo. Eu acho que ela faz um balanço muito bom de trazer essa nostalgia que a gente tem com esse tipo de história. Você sente uma criança lendo, sabe? Eu acho que é isso que encanta tanto no livro da autora. O mundo que eles vão, que é o arquipélago, né? Que são várias ilhas, então é um mundo mágico ali. Eu senti que ele é realmente mágico. A forma como ela constrói, você acredita naquele universo, sabe? Não parece que ela criou um universo mágico qualquer só pra história se passar ali. É um ambiente que você quer visitar, é um ambiente que você quer conhecer mais. A gente não conhece tanto nesse primeiro livro, a gente vê algumas coisas, mas ela vai colocando pequenos detalhes, pequenos toquinhos, tipo, tem hora que ela fala de comidas mágicas, igual o Harry Potter, sabe? Ah, a balinha que estoura o seu cérebro, uns negócios assim que tem em Harry Potter. Aqui também, ela vai num mercado ali, ela vê uns docinhos mágicos, então tem pequenas coisinhas assim que vão te encantando, você vai ficando curioso pra saber mais sobre esse universo, e eu acho que é algo que ela vai expandir mais nos próximos livros da série. Como eu disse pra vocês, ele é um livro muito focado em animais fantásticos onde habitam, e animais mágicos, então tem animais clássicos, né, que a gente já conhece. As sereias, unicórnios, grifos, aí ela vai, uma hora ela vai precisar de uma informação, ela vai até as esfinges, sabe? Mas ela também tem alguns animais que eu acho que são inventados. Tem um que chama Ratatosca, acho que é isso. É um ratinho que fala, que eu pesquisei, daí parece que ele vem de uma outra mitologia lá. Então ela bebe um pouquinho de várias mitologias de seres mágicos, mas eu acho que tem seres inventados ali também. Mas o que é mais legal, que, como eu disse, tem um foco bastante grande até na história desses animais. Então eles não são adornos ali no plano de fundo. Eles fazem parte da história, eles fazem parte da trama, eles são importantes para as coisas que vão acontecer. E eu acho, sinceramente, que isso é um detalhe muito importante para trazer vida para esse universo que ela quer criar, porque tem elementos ali que são legais, mas eles passam muito rápido. Então, pode acontecer de, se ela não tomar cuidado, o universo acabar ficando meio raso, meio, tipo, só construidinho, bonitinho. Mas quando ela vai dando esses detalhes, quando ela vai dando esse foco maior nas coisas e não deixando só de plano de fundo, vai ganhando vida. E você tem essa sensação de que realmente é um universo mágico. Ele tem aquele tom muito específico do infanto-juvenil que pode ser lido por qualquer idade, tá? Então ele não é muito infantilizado, ele não é muito bobinho. Ele tem temáticas sombrias, ele tem momentos de violência, tem momentos de sangue voando, sabe? Ele tem discussões mais profundas, ele vai falar bastante sobre luto, sobre perdas. Eu acho que são temas muito legais para o público-alvo dele, né? Para as crianças, para os pré-adolescentes. Temas muito legais de ver os personagens passando por aqui e tirar alguma lição, sabe? Pra gente Kakura véia, são temas bonitinhos de se ver na história, sabe? É legal que eles estão presentes, eles trazem essa coisa mais encorpada pro livro, deixa o livro um pouquinho menos infantil, ele fica mais, qualquer um pode aproveitar. Ele não vai fugir de, tipo, tem momentos de mortes ali no livro e que os personagens ficam muito mal, então ele não vai desviar dessas coisas acontecendo. É muito aquela história que vai mostrar sacrifícios heróicos, sabe? E mais momentos mais duros também, que mostram os personagens lidando com esses momentos com força, com garra, com resiliência, que são, mais uma vez, pro público-alvo, temáticas muito bacanas. Eu acho que a escrita, a narrativa no geral, ela tem um balanço muito bom entre o simples, o fácil de ler, né,
a escrita mais tranquilinha ali, e o Adorável. Como eu disse, me lembrou muito Nárnia. Eu acho que é uma história, no geral, que ela tem muito potencial para ela envelhecer muito bem. Eu acho que daqui a alguns anos esse livro não vai ser datado, ele ainda vai soar como um livro de fantasia nostálgico e, assim, ele é grandioso no que ele tenta fazer, mas depois a gente vai falar sobre algumas questões que eu tenho com esse livro. Mas, assim, resumindo, ele vai envelhecer muito bem. E, gente, foi uma delícia ler esse livro, sabe? Eu fiquei querendo virar as páginas e ler. Quando eu peguei, assim, a primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu demorei um pouquinho pra ler, porque eu tô passando por algumas coisas, assim, de rotina, de tentar organizar algumas coisas na vida, e eu não tenho conseguido ler nos últimos dias. Eu levei 10 dias pra ler esse livro. É uma vergonha, porque é um livro muito curtinho. Mas a primeira vez que eu peguei pra ler, assim, nossa, eu me surpreendi. Eu falei, que delícia, não consigo parar de ler. Os personagens, eles são muito carismáticos, apesar de nenhum deles ser muito original. Acho que, assim, não tem um quadro que é exatamente memorável, como a gente tem nessas outras histórias, né? Harry Potter, Fronteiras, Percy Jackson. Eu acho que não são personagens que vão ser lembrados por gerações, digamos assim. Eles são legais, eles fazem um conjunto muito bom pra história, mas eles não... Ainda falta aquele tchan pra eles serem protagonistas memoráveis. Eu acho que vamos ver o que vai acontecer nos próximos livros da série, né? Mas a gente tem, por exemplo, o Christopher. Ele é essa coisa do garoto corajoso, ele tem um coração de ouro, ele é muito gentil, é bem protagonista de livro mesmo. Daí a gente tem a Mel. A Mel, ela é uma órfã que é fugitiva ali, tá correndo pelas ruas. É muito aquele estilo maltrapilha, sabe? Que também é outra coisa um pouquinho mais clichê, mas que ela sofre muito, mas ela ao mesmo tempo ela mostra muito essa força, essa tenacidade, E daí também amizade entre os dois, que a gente já espera. Eles vão se encontrar com um outro cara lá, que é um guerreiro pirata. E ele também, toda aquela coisa, carrancudo, mas também tem um coração muito grande, que vai se aproximar dessas crianças. Um negócio meio Hagrid, sabe? São elementos básicos, que a gente já viu em outras histórias, não tem nada muito que se sobressai em relação aos personagens, mas eles são bons, eles são legais de acompanhar, eles não parecem recortes de papelão em nenhum momento, assim, sabe? Essa é uma questão que eu vejo esse livro ser falado como a nova Tolkien, a nossa George Martin, mas é uma história, basicamente, que você já sabe exatamente o que vai acontecer, você já sabe exatamente o que esperar. É um quentinho no coração, como eu falei antes, que você tampa esse buraco de saudade, da nostalgia das histórias, tipo, eu já li tudo, já li o Fronteiras do Universo, já li o Narnia, já li o Harry Potter, o que eu tenho pra ler agora que vai me lembrar da sensação de ler esses livros? Esse aqui, ele pode suprir, de certa forma, essa necessidade por esse tipo de história. Mas assim como os personagens, eu não acho que ele apresenta nada muito inovador, nada muito estrondoso, assim, que justifique essa coisa toda, esse surto, sabe? Eu não vejo ele como um marco, assim, nossa, agora a literatura infanto-juvenil sofreu uma coisa em 2025, foi marcada pelo lançamento dessa série. Eu não vejo isso acontecendo. Eu achei que a história ela tem um ritmo bem rápido, o que em certos momentos é legal, como por exemplo, quando você quer entrar logo na história, quando você quer descobrir alguma coisa, alguma informação, ou ver algum lugar, quando você viu, já aconteceu, já tá lá, já foi. É legal, né? Você nunca fica naquele lenga-lenga, mas ao mesmo tempo eu senti que em alguns momentos a história vai rápido demais. Acontece muitas vezes, acho que 90% do livro, tudo que eles precisam fazer a cada etapa da aventura deles acontece em um capítulo. Se eles precisam ir lá na montanha, falar com as esfinges pra pedir uma ajuda, perguntar um negócio, tudo aquilo vai acontecer num capítulozinho. Aí, em seguida, eles vão precisar fazer mais um negócio na aventura. É um negócio meio ponto A, ponto B, ponto C, meio videogame, assim. E tudo acontece muito rápido, tudo é muito fácil. Eu senti falta da dificuldade, daquele senso de urgência, de desespero, de coisas ruins acontecendo. Eu acho que até quando acontecem coisas ruins, os personagens se safam muito, tipo, em 2 parágrafos, sabe? As coisas vêm mega fácil pra eles, as informações. É um enredo bem simples, bem linear mesmo. Mais uma vez, a gente tem que ter em mente o público-alvo. É um livro, no final das contas, é uma irmã de 33 anos lendo, mas é um livro infanto-juvenil. Mas eu gostaria de ter visto um pouquinho mais dessa complexidade que a gente vê nesses outros clássicos. Mas falando novamente isso, é o primeiro de uma série, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Mas assim, no geral, eu me diverti muito, muito legal a história. Eu acho que ele tem alguns artifícios meio baratos, assim, que às vezes tiram um pouquinho da imersão. O primeiro deles, assim, é logo no começo da história, quando o Christopher, ele resolve ajudar a Mel, né, que ela pula ali pro mundo dele, ela aparece, e ela chega pedindo ajuda. Ela fala, você pode me ajudar? Eu, posso. É muito rápido assim também, tipo, ele não tem o porquê. Por que ele foi ajudar? Porque ele quis, porque sim. Assim, basicamente também dá uma sensação quando isso acontece de
que porque precisa ter história, sabe? Não tem uma motivação muito grande por trás. Tudo são decisões muito rápidas, assim. Tem bastante coisa de personagem caindo do céu com alguma informação que eles precisam no momento. Exata informação que eles precisam pra fazer alguma coisa. Nossa, tem um caso muito específico ali, quando eles estão atrás de uma poção, um negócio. Surge a pessoa com a resposta. Ela cai do céu, gente. Ela vem de carruagem do céu, assim, com a resposta. Outra coisa que... Nossa, me assim, incomodou, porque eu queria ter visto mais, é quando eles vão viajar pra algum lugar. Tipo, eles estão nesse arquipélago, eles precisam ir lá pro templo de ouro de não sei das quantas. Tem uns nomes muito fantasia, assim, também. Eles precisam ir pra lá. Aí você começa o capítulo seguinte e fala assim, e eles chegaram lá. Então, não teve a viagem, não mostrou nada acontecendo nesse meio do caminho. Eles simplesmente foram do ponto A pro ponto B. Parece muito essa viagem fast travel de um videogame, né? A viagem rápida ali. O que eu gostei, ele tem um final bem ousado pra o tipo de história que a autora estava escrevendo. Eu não esperava que ela fosse terminar desse jeito, que ela fosse fazer coisas que ela fez com personagens. Eu achei ela bem... Nossa, ganhou meu respeito ali naquele final, tipo, uma decisão que ela tomou. E eu já achei bem triste pra um primeiro livro de uma série, o que eu gosto, né? Vocês gostam, sabem que eu gosto de desgraça acontecendo. Gente, é um bom livro? Sim. Com certeza, muito bom. Eu dei 4 estrelas pra ele, uma leitura muito agradável, mas é realmente muito divertido, vale muito essa leitura. Não tenha medo de ler esse livro achando que vai ser um livro genérico, um livro qualquer. Ele é legal, ele tem muita coisa legal, ele vai te prender na leitura. Agora, a autora é o novo Tolkien? É o novo George R. R. Martin? É a C.S. Lewis da nossa geração? Eu não acho. Eu acho que tá muito longe, eu acho que é um exagero muito grande, tem muita coisa de marketing aí por trás pra fazer acontecer essa série por parte da editora também, não sei, mas eu não sei da onde surgiram essas afirmações, esse exagero, porque é legal, é bom, mas não, como eu disse, não é muito inovador, tem muitas coisas reutilizadas de outras mitologias, enfim. É só, tipo, isso mesmo. Eu não acho que ele seja digno de todo esse louvor, mas ele é, sim, um livro muito bom, muito competente. Então, é isso. Criaturas Impossíveis, de Catherine Rundle. O livro ele foi lançado agora em setembro, ele já tá disponível. Eu não sei se ele voltou pra Amazon, tá? Ele tava esgotado, acho que já voltou. Tô chutando, tô inventando aqui, voltou. Não sei. Mas se vocês ficaram interessados, vão atrás pra ler, depois vocês me contam o que vocês acharam. Se vocês já leram, me fala aqui também, que eu vi que já tinha várias avaliações desse livro em português. Então, eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um formato um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, porque eu nunca trago muita notícia, informação sobre a autora e outras informações complementares do livro. Eu gosto de fazer uma coisa mais dinâmica de vlog e tal. Mas eu adorei fazer esse vídeo, um vídeo diferente, um vídeo legal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se for comprar esse livro, compra com o meu link que fica aqui embaixo também. Vou deixar o link específico do livro pra vocês. Vocês vão direto pra página dele, assim você super me ajuda. Eu ganho uma pequena comissão da Amazon também se você usar o meu link, mas você vai comprar qualquer outra coisa, outros livros, vai comprar uma geladeira, um iPhone 17 Pro Max. Compra usando o meu link que eu ganhei uma pequena comissão. Isso super ajuda o meu trabalho. Você pode apoiar o meu Catarse também. É um sistema de assinatura mensal. O link fica aqui embaixo, tá? Tudo aqui embaixo pra vocês na descrição. E lá no Catarse você ajuda também. Eu vou sobreviver de YouTube, mas você ganha muitas coisas. A gente tem leituras conjuntas, tem vídeo extra, tem vídeo antecipado, tem um grupinho no WhatsApp. Assim, eu tô pretendendo muito ir pra Feira da USP em São Paulo no mês que vem, agora em novembro. E também, tipo, vai ter alguma coisa em São Paulo, vai ter um encontrinho específico do Catarse, sabe? A gente sai pra comer alguma coisa. Então, tá muito mais próximo de mim, tá por dentro dos bastidores do canal. Às vezes o pessoal me ajuda também com algumas coisas da vida. E a gente tá fazendo várias leituras esse mês, tá? Tá tendo uma leitura de Mistborn, que vai durar mais alguns dias aí, dá tempo de você entrar. É isso, gente. Vou ser muito grato se vocês puderem, conseguirem entrar no meu Catarse, beleza? Mas, muito obrigado também se você assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Um grande beijo pra vocês e tchau!